Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano, noturno e diurno. Aqui é o professor Vitor e estamos começando a terceira aula, terceira semana do PET 4. O assunto está sendo mostrado aí na tela. Semana 3, cinética química, a rapidez das reações químicas. Você vai encontrar isso na sua apostila na página 55. Então estamos nessa terceira aula do volume 4. Cinética química, rapidez das reações. Então vamos dar início à nossa aula. A teoria é rapidinho. Vamos lá. O que vem a ser definido como velocidade? Alguns professores até não colocam a palavra velocidade, coloca taxa. Velocidade média de uma reação química, a razão, a divisão é o quociente da variação da molaridade de um dos reagentes ou produtos da reação no intervalo de tempo. Então vamos ver aqui embaixo o que quis dizer aqui em palavras. Suponha que eu tenho aqui essa reação química que já está balanceada. N2 mais 3H2, N2 mais 3H2 formando 2NH3. Se eu quiser calcular a velocidade de consumo ou de formação de um deles, no caso, da formação da amônia, NH3, como eu calcularia? Eu calculo pegando a variação da quantidade em mol por litro da amônia. Quanto que variou? Era 5, variou para 8. Então, quanto que variou? No tempo que isso aconteceu. Escrevendo em uma fórmula mais fácil, variação, esse triângulo significa variação, esse colchete significa mol por litro. Dentro do colchete está a espécie que eu estou analisando, então concentração, variação da concentração da amônia pela variação do tempo. A unidade de tempo pode ser minutos, segundos, horas, pode ser até dias, depende de cada exercício. Pronto, dividiu a quantidade que variou pelo tempo, você calculou uma velocidade. Agora, é importante entendermos como fazer esse cálculo. Então, geralmente é fornecida uma tabela, essa tabela mostra o tempo, no caso em minutos, e a quantidade da amônia, nesse exemplo. No tempo zero não tem amônia, quer dizer, ela vai ser formada ainda. Passou-se 5 minutos, eu já tenho 20 mols em cada litro. 20 mols em cada litro, está aqui ó, em cima. Ou seja, em 5 minutos de tempo, foi produzido 20 mols em cada litro de recipiente. E se eu tiver 2 litros? Então 20 em cada litro, 40 nos 2 litros. E assim continua. Agora, passou mais 5 minutos, agora nós temos 10 minutos, a quantidade agora já passou para 32. Veja que nos primeiros 5 minutos produziu 20. Nos outros 5 minutos produziu só 12, que é essa diferença aqui, ou seja, a velocidade vai ficando cada vez menor. No começo tem muito para produzir, então produz rápido. Aí vai ficando mais devagar até a reação ou ela estagnar, ficar numa mesma velocidade ou ela parar. Passou mais 5 minutos, de 10 para 15, e agora aumentou. A quantidade aumentou de 32,5 para 40, aumentou aqui 7,5. Então, ó, do 5 por 10 aumentou 12,5. Do 10 por 15 aumentou 7,5. E vai, está aumentando, mas está aumentando cada vez em quantidade menor. Agora do 15 para os 20 minutos, de 40 para 43. Então já diminuiu, está produzindo, mas produzindo cada vez menos. Então eu posso calcular diferentes velocidades dependendo do intervalo que eu quero analisar. No intervalo de 0 a 5 minutos, era 20 no final e 0 no começo. Ó. 20 e 0. E o tempo era de 5 menos 0. 5 final, 0 inicial. Dividindo 20 por 5 vai dar 4. Ou seja, no começo, nos 5 primeiros minutos, a velocidade média é de 4 mols a cada litro a cada minuto. É claro que no começo era mais do que esse valor. Mas dentro dos 5 minutos iniciais, eu posso pegar uma média. É como eu dirigindo um carro. O carro está parado, então a velocidade é 0. Aí eu coloco ele em movimento.
Aí eu vou a 80 km por hora, depois eu volto para 40, eu vou a 60, eu volto para 30 e depois eu paro o carro. Ali teve várias velocidades, nesse intervalo de 1 hora, por exemplo, no meu trajeto. Mas é possível encontrar uma média de velocidade, como se eu tivesse saído com essa velocidade e chegado com essa velocidade. Então esse valor 4 que aparece é como se eu tivesse começado no 0 segundo, 0 minutos, com 40 e chegado nos 5 minutos com 40. Isso, 40 não, 4, perdão. Ou seja, é uma média. Agora, se eu quero analisar de 5 a 10, eu vou pegar os valores. Final, 32, no tempo 10. 20, que é o tempo inicial. Então, estou pegando essa variação aqui, ó. E 10 menos 5. 10 menos 5. Então, é sempre final menos inicial, final menos inicial. Nesse intervalo do 5º minuto ao 10º minuto, a velocidade da reação foi de 2,5 mol por litro por minuto. Pronto. Eu posso fazer outros cálculos, pode perceber que os números vão ficando menores. A tendência da reação é parar, já que eu estou analisando apenas a produção da amônia. Quando o N2 e o H2 começarem a ficar muito pouco no meio, a reação vai ficando cada vez mais lenta para produzir a amônia. Lembrando que eu estou fazendo a análise em cima da velocidade da amônia e não dos outros dois. Bom, então com isso nós concluímos algo importantíssimo. Se eu tenho uma reação qualquer do tipo, essa mesma aí, 1N2 mais 3H2, eu posso definir a velocidade de uma substância, eu posso definir a velocidade da reação como um todo. Vou olhar aqui embaixo. A velocidade da reação como um todo pode ser definida como a velocidade média da substância A dividido pelo coeficiente da substância A. Ou a velocidade da substância B dividido pelo coeficiente de B. Ou a velocidade de C dividido pelo coeficiente de C. Então agora eu vou voltar lá em cima para você entender melhor como que isso funciona. Se eu quero calcular a velocidade da reação sem especificar a substância, mas se eu souber a velocidade de uma das substâncias, é só pegar a velocidade de cada uma delas e dividir pelo coeficiente. Então veja só, a velocidade média do N2 dividido por 1. A velocidade de H2 dividido por 3, olha o número lá em cima. No caso da amônia, qual o número que está lá em cima? 2. Então, se eu souber a velocidade da amônia, eu divido a velocidade dela por 2, que está lá em cima, e eu tenho a velocidade média da reação. Então, a velocidade média da reação é um conceito para determinar a velocidade sem necessariamente especificar qual é a substância. Vou pedir que vocês, ao balancear a equação, coloquem números inteiros para facilitar o cálculo da velocidade média da reação. E lembrar também um detalhe. Vocês estão vendo os sinais que estão aparecendo na frente das expressões de velocidade? Negativo, negativo, positivo. Isso significa que os dois primeiros são reagentes, estão sendo consumidos. N2 e H2 estão sendo consumidos. Então são reagentes, eles diminuem com o tempo a quantidade. Já o produto, NH3, ele está sendo formado durante o tempo, por isso que o número dele é positivo. Se eu então quiser mostrar durante o cálculo que está havendo consumo ou formação, eu uso sinais. Agora, é possível contornar esse problema do sinal se eu usar o chamado módulo. É uma expressão matemática que transforma qualquer número negativo em positivo e qualquer número positivo permanece positivo. São duas barrinhas que eu coloco a substância, aquilo que eu quero indicar entre elas, e aquele valor fica positivo. Quando eu não quiser expressar que está havendo consumo ou formação, apenas calcular a velocidade da reação, eu posso usar essa expressão de módulo. Bom, vocês vão entender melhor quando a gente começar a fazer exercício. Vamos passar para esse exercício, eu vou fazer o primeiro exercício bem devagar e os próximos um pouquinho mais rápido, tá bom? Fiquem atentos. Vamos lá? Questão 1, FAAP São Paulo. Num dado meio onde ocorre a reação citada aí, observou-se a seguinte variação da concentração do N2O5 em função do tempo. Então, a tabela aqui está me dando a quantidade de N2O5 com o passar do tempo. Calcule a velocidade média no intervalo de 3 a 5 minutos. Bom,
Aqui ele está perguntando em minuto, só que o exercício me deu em segundos, então eu tenho que ir lá saber. 3 minutos, 3 minutos não é 3 vezes 60 segundos? Então nós estamos falando aqui de 180, né? 180 segundos. E 5 minutos é 5 vezes 60, que vai dar 300. Ele quer que calcule no intervalo de 180 para 300. Então, me interessa só essa parte da tabela. Então, agora ficou muito fácil fazer esse cálculo. A velocidade média da substância citada é igual. Agora sim. Vamos pegar o final, sempre do final para o inicial. Qual é o tempo final que ele quer? 300. Vou colocar aqui 300. Embaixo, o tempo é embaixo, tá? Ah, presta atenção. Ele não disse aqui se ele quer em minuto, segundo, então, para me facilitar, eu vou trabalhar com minutos mesmo. 5 menos 3. Então por que você fez esse cálculo em cima? Para saber onde era 5 e onde era 3. Aqui é 3 e aqui é 5, entenderam? Para não ter o perigo de errar. Na parte superior agora, em cima vou colocar as quantidades. Qual era a quantidade final? De 0,180 menos 0,200. Opa! Observe que a quantidade ela está diminuindo de 0,200 para 0,180. Então a velocidade média dessa substância vai dar um número negativo, 0,020 mol. Se você quiser pode deixar para colocar a unidade no final, tá? Eu tenho o hábito de colocar aqui agora. E aqui vai dar 2 minutos. Agora vamos cortar. Nesse tempo variou 0,02 mols por litro para menos. Esse sinal aqui significa que está diminuindo nesse intervalo de 2 minutos. Então a velocidade média será menos 0,01 mol por litro por minuto. Mas atenção, essa é a velocidade do N2O5. Epa! Mudou alguma coisa? Ele pediu para calcular a velocidade da reação. Ai, meu Deus. Então, a velocidade média da reação é a velocidade média de um deles, qualquer, no caso eu estou trabalhando com N2O5, dividido pelo coeficiente de N2O5. Agora eu vou ter que voltar na equação, olha lá. Qual que é o coeficiente? Opa, o coeficiente é 1. Oh, beleza, ótimo. Então, só dividir por 1 dá ele mesmo. Mas se aqui fosse 2, eu teria que dividir por 2. Então agora sim, a velocidade média da reação. Para facilitar minha vida, eu vou colocar o módulo que eu tinha dito. Eu não quero trabalhar com esse sinal. Mas como a questão é aberta, eu tenho que mostrar para quem vai corrigir a prova que eu estou transformando em um número positivo. Então eu tenho que colocar o módulo. É igual a módulo de menos 0,01, fecha o módulo, dividido por 1. Daqui a pouco eu coloco a unidade. Então, a velocidade média da reação é igual, escrevi embaixo, 0,01, agora coloco a unidade, mol por litro por minuto. Essa, então, é a resposta da minha questão. Ok, vamos passar para a próxima questão. FAP, a reação de decomposição do hidridreto é representada pela equação química que já está balanceada, 2Hs, 2Hs, 2Is, 2Is. Então, a equação está balanceada. Controle da concentração do hidridreto presente no sistema em função do tempo em temperatura constante forneceu os seguintes dados. Aí nós temos a tabela. A velocidade dessa reação é constante? Por quê? É ou não é? E por que você concluiu isso? Bom, para isso, se eu determinar dois intervalos com velocidades diferentes, eu já provo que ela é diferente. Vamos verificar se a velocidade é constante no intervalo de 1 a 10 minutos. Como se calcula? Você pega o final, 0,625, subtrai o inicial e divide por 10 menos 0. Isso vai dar menos 0,3
0,75 dividido por 10. O resultado vai dar menos 0,0375 mol por litro por minuto. Agora vamos fazer o intervalo aqui de 10 a 20. Então, 10 a 20 minutos. Final, 0,375 menos 0,625 dividido por 20 menos 10. Final, menos 100. Isso vai dar 0,250 negativo dividido por 10 menos 0,025 mol por litro por minuto. Resposta: a velocidade desta reação não é constante. Os cálculos feitos em intervalos iguais de tempo deram velocidades diferentes. É isso aí, acabou. Olha aqui, eu fiz questão de trazer para cá, peguei esses dados, construí esse gráfico aqui, concentração e tempo. E a gente vê que o gráfico não é uma constante. Tranquilo? Próxima questão. Uva, velocidade, não sei. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade do consumo do hidrogênio é de... A maior dificuldade dessa questão é montar a equação de que se está se referindo. Então, H2 mais O2 formando H2O. Pronto. Você deve balancear 1 vezes 1. Aqui tem 2, então coloca meio. Mas você também pode multiplicar tudo por 2. E ficaria assim. H2 mais O2 formando H2O. Se você multiplicar tudo por 2, aqui fica 2, aqui fica 1 e aqui fica 2. Então você pode tirar uma conclusão. A velocidade média do hidrogênio sobre 2 é igual à velocidade média do oxigênio sobre 1. A vantagem de trabalhar com números inteiros. Que é igual à velocidade média da água sobre 2 também. Com essa relação, eu posso concluir facilmente. Ele me deu o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Essa é a velocidade do oxigênio. Então foi dado aqui. Velocidade média do oxigênio, 4 mols por minuto. Qual a relação entre oxigênio, que ele me forneceu, e qual a pergunta dele? Velocidade de consumo do hidrogênio. Então eu quero relacionar com esse hidrogênio aqui. Interessante que ele não falou nada da água em relação de velocidade. Falou que foi produzida a água. Qual a relação entre essas duas partes? A velocidade média. A velocidade média do hidrogênio sobre 2 é igual a 4 sobre 1. 4 sobre 1. Por que 1? 1 é o número que está aqui na frente.
Então é só você passar o 2 para lá. Velocidade média do hidrogênio é igual a 2. 4 dividido por 1 é igual a 4 mesmo. Temos total, que a velocidade média do hidrogênio é igual a 8. Olha a unidade que estava aqui, passa para cá. Pronto, acabou a questão. Nossa, precisava disso tudo? Ó, eu estou fazendo com detalhe. Mas você pode olhar para cá, ó. Você pode olhar para cá e analisar. Aqui é 2, aqui é 1. Então quer dizer que quando você pega um oxigênio, você está pegando 2 H2. Significa que você pega sempre o dobro. Então a velocidade de consumo do O2 é metade do H2. Ou em outras palavras, a velocidade de consumo de H2 é o dobro do O2. Se do O2 é 4, do H2 é 8, como já está mostrado aqui. E aí eu venho aqui e marco a opção que foi fornecida, a letra C. Questão 4. Essa questão 4 é muito fácil. Vamos lá. Universidade Estadual do Ceará. Seja a reação X formando Y mais Z. A variação da concentração do X em função do tempo está mostrado na tabela. Então, o tempo vai 0, 120 segundos, 300 segundos, 540 segundos. A velocidade média da reação no intervalo de 2 a 5 minutos, ixi, a gente já fez uma questão. 2 minutos é igual a 120 segundos, 5 minutos é igual a 5 vezes 60, 300 segundos. Então, na tabela, o que eu vou usar? Vou usar esta parte aqui no início e essa parte no final. Então, ficou fácil calcular. Só que está pegando a velocidade média da reação. Como a reação aqui é 1 para 1 para 1, a velocidade média da reação é igual à velocidade média de x dividido por 1, que é o número que está aqui. Ó. Então é só calcular. Velocidade média da reação é igual. Vamos calcular a velocidade do x. Final, 0,4 menos 0,7. Dividido por, em minutos, 5 menos 2. Temos velocidade média da reação é igual a menos 0,3 dividido por 3. Vou colocar módulo aqui no começo, porque aí eu não preciso me preocupar com o sinal. Velocidade da reação é igual a menos não. Já estou usando o módulo, então 0,1 mol. Agora atenção num detalhe. Eu vou fazer isso aqui agora para explicar melhor para vocês. Aqui o mol por litro está no denominador, porque tem essa barra aqui, ó. Mas alguns livros colocam na mesma linha. Então vai ser litro a menos 1, que multiplica minuto a menos 1. Esse menos 1 que aparece em cima aqui, ó, significa que ele estaria no denominador, como está sendo mostrado aqui. Por que então eu dei essa resposta assim? Para você saber que pode aparecer desta forma. Letra B. Questão 5. Vou fazê-la bem rapidinho. A velocidade média da reação N2 mais 3H2, mais formando 2NH3, é 0,5 mol por minuto. A velocidade média em função do nitrogênio, velocidade média da reação, é igual à velocidade média, no caso, está falando de nitrogênio, né? Então, é a velocidade média do nitrogênio. Aí eu vou lá na equação, ela está balanceada, e achei que quanto? 1. Então, dividido por 1. Então, os dois são iguais. Velocidade média da reação é igual à velocidade média do nitrogênio. O exercício já disse que isso aqui vale 0,5. Então, a velocidade média
do nitrogênio é igual a 0,5 também mol por minuto, nesse caso. E se fosse esse aqui? Aí a velocidade da reação seria 0,5 e essa aqui seria 3 vezes mais rápida. É isso aí, meus queridos. Acabou essa aula. No começo a gente começou bem devagarinho, agora a gente deu uma acelerada boa. A resposta então é a letra D. Tem que tirar esse S daqui, ó. Terminamos então essa aula. Eu convido vocês para a aula 4, a semana 4 do PET 4, para a gente terminar de vez esse PET e fazermos aí o PET 5 e 6 e os que vierem mais. Tenho fé em vocês, a gente está aprendendo devagarinho, eu espero que estejam aprendendo. E a gente está torcendo por vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Um abraço. Tchau.